Fala galera, tudo na paz? Tudo tranquilo? Vamos lá para mais uma aula bacana nossa? Hoje o nosso tema é população do território brasileiro. Ou seja, população do território brasileiro, a gente vai identificar alguns números aí e algumas características. Por exemplo, atualmente nós temos cerca de 208 milhões de habitantes no território brasileiro. E essa população ela vai ser distribuída de uma forma totalmente desigual. Eu posso afirmar para vocês que o Brasil é um país populoso, mas pouco povoado. O que significa isso, pessoal? Ele tem uma população gigantesca, né? Como eu citei para vocês agora, de aproximadamente 208 milhões de habitantes, mas ele não vai ser povoado de uma forma igualitária, totalmente igual. O que acontece, pessoal? Pelo fator histórico, qual é o fator histórico? Quando os colonizadores chegam no nosso território, eles ficam aí aproximadamente dos 150 a 200 anos fixados no litoral. Isso gerou um vício. A nossa população, maior parte dela, 75 a 80% da população brasileira, ela vive perto do litoral. Então nós teremos o quê? Uma distribuição desigual da população pelo território brasileiro. Nós teremos aí vazios demográficos, como na região norte, onde a densidade demográfica vai ser baixíssima. O que é densidade demográfica? É o número de habitantes por quilômetro quadrado. Por exemplo, no Rio de Janeiro e São Paulo, nós teremos regiões aí que vão ter 380 habitantes por quilômetro quadrado. Enquanto lá na região norte, nós teremos regiões aí que vai ter 5 habitantes por quilômetro quadrado. Então nós podemos notar que com o passar do tempo, a nossa população ela se distribuiu de uma forma desigual pelo território brasileiro. Outra característica que nós temos é a situação do crescimento populacional. A nossa população, desde 1500, ela tende o quê? Ela sempre passou por fatores de aumento populacional. Então, um exemplo aí, desde o início do século XX até 2016, a nossa população aumentou 11 vezes aí. Então, nós podemos notar o quê? Nós podemos notar que a nossa população ela vem crescendo. Mas em determinados períodos da nossa história, a nossa população ela dá uma estagnada nesse crescimento. Há uma diminuição desse crescimento. Então, esse crescimento aí, essa diminuição, vai dar por alguns fatores. Vamos lá, pessoal. Década de 30, 40, eu posso afirmar para vocês que o nosso país era um país rural. O que significa isso? A população vivia nas áreas rurais. E automaticamente, vivendo nas áreas rurais, você necessita de mão de obra, bastante mão de obra. Então nós podemos notar que naquele período, com uma sociedade rural e uma sociedade aí machista, o que ia acontecer, pessoal? Nós podemos notar, eu posso afirmar para vocês, que naquele período a mulher nada mais era do que dona de casa e mera reprodutora. Automaticamente, quanto mais filhos aquela mulher tivesse, geraria mais mão de obra para o trabalho no campo. Então nós podemos notar que a partir da década de 30, década de 40, o número de filhos era gigantesco. Nós tínhamos aí casais que tinham cerca de 15, 16, 18 ou até 20 filhos ou mais. Com o passar do tempo, por alguns fatores aí no nosso território, a partir da década de 50, início da urbanização, início da industrialização, nós teremos o quê? Nós teremos a diminuição do número de filhos por casal. Principalmente porque o nosso país começa a se tornar urbano, a galera começa a sair das áreas rurais e vai para as áreas de cidades. Nós sabemos aí, pessoal, eu posso afirmar para vocês que a vida na cidade é bem mais cara do que a vida no campo. Outros fatores aí, nós podemos falar, além da urbanização e da industrialização. A partir da final da década de 70, a mulher começa a entrar no mercado de trabalho. O que significa isso? Quando a mulher começa a entrar no mercado de trabalho, começa a estudar, começa a trabalhar, ela começa a competir com o homem. Então nós podemos notar que com esse fator, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, o número de filhos começa a cair cada vez mais. Métodos contraceptivos, anticoncepcional, pílula do dia seguinte, camisinha, a proteção, que vai gerar o quê? Que vai gerar a diminuição de filhos por casal. Então, com alguns processos aí, alguns fatores,
a população brasileira, as taxas de natalidade, elas começam o quê? Elas começam a diminuir cada vez mais. Então, nós podemos notar que a partir da década de 50, 60 e principalmente 70, final de 70, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, nós teremos a diminuição aí das taxas de natalidade. Hoje, por exemplo, o número de filhos por casal aí é de 2 filhos por casal no máximo. Então nós podemos notar o quê? Diminuição das taxas de natalidade. O Brasil, hoje, ele é considerado um país maduro. O que significa isso, pessoal? Nós temos aí a famosa pirâmide demográfica. Peguei aqui um triângulozinho para fazer essa pirâmide demográfica aqui, ó. Na primeira parte, o que nós temos? Jovens de 0 a 20 anos. Aqui na parte do meio nós temos os adultos de 20 a 59 anos. E aqui na parte de cima, no topo, nós teremos o quê? Nós teremos os idosos de 60 até Papai do Céu chamar. Então, hoje, o nosso país, com a diminuição das taxas de natalidade, o que vai acontecer? A nossa pirâmide, ela diminui lá na base, né, dos jovens, porque nascem poucas pessoas. Aumenta onde, pessoal? Aumenta na fase adulta, aumenta aqui, ó, no meio, né? O meio começa a aumentar dos adultos. E como a nossa expectativa de vida está aumentando, nós temos aí melhorias no saneamento básico com o passar do tempo, surgimento aí de remédios, a saúde, apesar de não ser uma saúde de primeiro mundo, nós temos aí uma melhoria, a expectativa de vida tende a aumentar. O que vai acontecer? Expectativa de vida aumentando, maior número de idosos. Então, o Brasil, a partir da década de 70, ele começou a passar por uma transição demográfica. O que significa isso? Ele deixa de ser um país jovem, na sua maior parte, se torna um país o quê? Na sua maior parte formado por adultos e com crescimento aí no número de idosos. Então nós podemos notar o quê? Com essa transição demográfica, o Brasil ele deixa de ser um país jovem lá na década de 50 e atualmente ele é considerado um país o quê? Um país maduro. Espero que vocês tenham entendido essa matéria aí. Beijo do tio Cris. Qualquer dúvida é só falar, galera. Tamo junto!